Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que nos marcam, para o bem ou para o mal. O convidado desta semana não só defende que os livros podem ser substâncias perigosas, título de um dos seus ensaios, como acredita que a literatura mata e que nos cabe a nós, leitores, sermos dignos dessa ameaça. Pedro Eiras nasceu em 1975 e é um homem do Norte. Professor de literatura portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem já uma vasta bibliografia, destacando-se como ensaísta e dramaturgo, embora também publique contos e romances. Acaba de lançar na Ciro e Alvim o livro Cartas Reencontradas, onde ficciona a correspondência perdida enviada por Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro. Olá Pedro, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Olá. És professor de literatura e trouxeste-nos 3 autores portugueses. Acho que é inédito no Biblioteca de Bolso. Não sabia, não fazia a menor ideia. E estamos muito contentes por isso. O primeiro livro que vamos falar é do Camilo Peçanha, que, curiosamente, no dia de hoje, em que estamos a gravar o programa, dia 18 de maio de 2016, está na ordem do dia, porque está-se a falar da transladação do Camilo Peçanha de Macau para Portugal, para o Panteão. Vou começar já por aí. Achas que se justifica esta transladação? Há várias opiniões, não é? Não tenho grande opinião. Acho que transladar o livro, sim, não é? Acho que transladar para a mesa de cabeceira e para a secretária e para, sei lá, para todo o lado, arrancar as folhas e colar nas paredes, parece-me que é uma transladação urgentíssima. Escrever o grafito é urgente. Ter o corpo ali no mausoléu. Não fazes. Sinceramente, não me torna... Do Eusébio, da Amália. Sinceramente, não fazes questão, não, zero. Não me aproxima nem um pouco. Acho que era preferível ler de novo, ler melhor, ler com mais alguém, ler com alguém que está a discordar, isso sim. Uhum. E como é que tu chegaste à leitura deste livro, do Clepsydra? Foi como leitura obrigatória? Foi uma coisa orgânica? Como é que... Mário Viegas. Anos 80, meados dos anos 80, creio eu, fins. Mário Viegas tinha um programa na televisão, sábado à tarde, depois repetia, em que lia. Não era uma aula, ele não ensinava propriamente, ele lia. E lembro-me muito bem, e eu que estava no início e tudo era novidade para mim, lembro-me de haver um programa sobre Camilo Peçanha, um programa sobre Mário de Sá Carneiro, pelo menos estes dois lembro-me muitíssimo bem. E o que é espantoso é que não era um académico a falar e, portanto, não havia, tanto quanto me lembro, não havia nenhum contexto, mas praticamente tudo o que eu sei sobre Camilo Peçanha, o essencial daquilo que eu sei, aprendi naquela hora há 20 e tal anos atrás. Praticamente tudo. E era meramente um homem, não um qualquer, um homem a ler. Uma voz de um homem a ler, e aquilo era um programa televisivo, portanto havia imagem, mas a imagem era secundária. Lembro-me relativamente mal das imagens que ilustravam os poemas. Era ritmo, era música, era a maneira como uma voz dizia. E hoje eu ensino Camilo Peçanha e tento ler como me lembro da leitura de Mário Viegas. Coitado de mim, não sou Mário Viegas, nem de perto nem de longe, quem me dera, mas... E já tentaste reencontrar esse vídeo, uma vez que foi a tua primeira experiência, o teu primeiro contacto e que causou este impacto tão forte em ti que até tentas emular a forma do Mário? Por acaso não. Não sei porquê, não sei se é falta de tempo ou preguiça ou... Não voltaste a ver lá. esse programa, portanto é uma memória dessa hora muito concreta. E de certeza que é uma memória falsa. Claro, como quase todas as memórias. Exatamente. E 25 anos, enfim, é mais de metade da minha vida, portanto é muito tempo, sensivelmente 25 anos. Sobrepuseste nessa memória também coisas que aprendeste depois. De certeza. Provavelmente. Sim. Deve ser um grande aglomerado de vivências e E depois recordações, de veres experiências. esse programa, foste à procura do livro? Sim. Logo na como altura. Como é que foi a descoberta do livro? Foi ótima e estava muito colada à leitura do Mário Viegas. Portanto, eu ouvias lia, a voz dele. Eu ouvia, sim. O texto falava, não era só grafemas, não era só o papel, era fonemas. Aquilo estava nos ouvidos. Estava e está, ainda hoje está. A ver o livro, a certa altura tem algo de secundário. O que acontece primeiro é eu ouvir aquela voz. Voz e pausas e lentidão e tudo isso que eu aprendi ali. E como é que um autor que escreve
só um livro, e até quase um livro a contragosto, porque ele nem sequer esteve envolvido na edição do livro. Como é que um livro entra para o cânon? Um autor só com um livro. É um autor só com um livro, não é? E ao contrário também, como é que autores com 20, 30, 40 livros Exato, aparecem no cânon? Exato. Portanto, um Cesário, um Camilo Peçanha, enfim, há mais alguns, mas são casos mesmo. Sim. É muito espantoso do zero para o infinito, e outros exatamente ao contrário. Pois não sei, no fim do século XIX temos ali cerca de 1900, e se perguntar a alguém quem é o poeta que vai ficar, o poeta contemporâneo que vai ficar, as pessoas respondem Guerra Junqueiro. Eu não tenho nada contra Guerra Junqueiro. Quem é que leu Guerra Junqueiro hoje, não é? Tal e qual. Quem é que edita, quem é que vende, quem é que compra. Bom, sim, há alguns leitores, há estudiosos de grande prestígio e interesse que trabalham sobre Guerra Junqueiro, de acordo. Mas quem é que se lembra de um verso de Guerra Junqueiro, não é? Porque, por exemplo, o Camilo Peçanha, ainda hoje, há muitos jovens poetas que citam, há o verso mais famoso de todos, Conchas, Pedrinhas, Pedacinhos de Ossos, mas há outros, essa tal música. E há citações explícitas dos versos dele, não é? Isso. E reescritas e glosas, e o que era afirmativo pode ser reescrito na negativa. Parece que entra no código genético da literatura, não é? Tal e qual. Aliás, eu acho que não há outra prova da vida de um autor. Não é estar no manual. Estar no manual não significa que o autor está vivo, como nós sabemos muito bem. São estudados, são relembrados, não é bem por aí. O que mostra a vida é eles serem reescritos hoje, nem que seja para discordar. E nisso, vá lá, este punhado é valioso. Cesário, Peçanha, Pessoa, Sá Carneiro, etc. estão vivíssimos o tempo todo. E a tua experiência enquanto leitor, que já foi uma experiência até bastante prematura na tua vida, e depois a tua experiência enquanto professor, trouxe um novo olhar para este livro? Há coisas que tu descobriste, há coisas com as quais discordaste? Conta-me como é que a tua relação com o livro também evoluiu com a tua evolução como pessoa, não é? Ora bem, isso é muito complicado de responder pela seguinte razão. Há certas matérias que eu dou com muito gosto, de maneira muito organizada, fluida, tranquila, e depois há alguns autores que me deixam em êxtase, mesmo dentro da aula. Que não é, se calhar, o sítio normal para esse êxtase, mas acontece. Ali sou tomado pelo poema que estou a trabalhar, estou apaixonado pelo poema e não vejo mais nada. E como é que os alunos reagem a esse êxtase? Quais alunos? nem reparas que eles ali estão. Eu não tenho bem a certeza. Eles podem ter ido embora todos, porque eu já... Sombras ali à tua frente. Sim, desapareceram, sei eu lá. Estou sozinho com o poema. Aliás, em estado de transporte? Sim, absoluto. Ainda hoje, ao fim de tantos anos. Sim. Sem dúvida. Não, como é que eu digo? Não se relativizou, nem se tornou mecânico, nem o transporte é sempre único, é sempre a primeira vez. É cada vez mais a primeira vez. Passa a frase algo bizarra. Aliás, nem sequer é verdade, eu vou contradizer-me já, nem sequer é verdade que estou eu com o poema. Está só o poema. Não há mais nada, nem sequer há eu próprio. Há apenas o poema. Depois, os alunos, como é que os alunos reagem? Eu só sei isso muito tempo depois, quando volto a acordar e se calhar é só na aula seguinte ou 6 meses depois, numa conversa de corredor, eventualmente. Ou nem isso. Ou então o feedback é um olhar ou um sorriso. E achas que podes ser para os teus alunos o que o Mário Viegas foi para ti? Isso é uma enorme ambição. Espero ser um bocadinho isso. Era bom. Camilo Peçanha não é muito óbvio, é um autor que pede um certo trabalho ou pelo menos uma certa audição. Não é forçoso que resulte sempre, pode não calhar. Quando acontece, quando calha bem, então aí valeu a pena. É um milagre. E não quer dizer que eu tenha explicado bem. Quando acontece, quer dizer que eu li bem. Vamos passar para um outro autor que também está ligado de certa forma ao Camilo, que é o Mário Sá Carneiro, que era um admirador do Camilo Peçanha, que tu também ensinas, e que também está ligado com o teu último livro, esta experiência espantosa de tentar
ou não sei, ou encontraste as cartas ou imaginaste as cartas, não vamos nós dizer, vamos deixar aos leitores a decisão quando lerem o livro. Mas o Mário de Sá Carneiro, o teu interesse pelo Mário de Sá Carneiro surgiu mais ou menos na mesma altura? Sim. Também nas leituras do... não terá sido se calhar o Mário Viegas, terá sido outro... Foi também o Mário Viegas. Foi mesmo. Viva o Mário Viegas! Mas sem dúvida, viva 1000 vezes, viva Pim. Viva Pim! Por acaso foi, eu não fiz de propósito, hoje não decidi trazer. Vou trazer os 3 poetas que Mário Viegas me apresentou. Exato. Embora pudesse ser interessante também. Mas não foi isso. Mas lembro-me perfeitamente de conhecer Sá Carneiro pela poesia dita pelo Mário Viegas. E aí até me lembro de uma das imagens dessa hora, que era o menino a andar de baloiço junto ao precipício. Exatamente como no poema de Sá Carneiro. Um poema terrível. Um poema absolutamente impressionante. E desculpa, porque é que trouxeste o Mário de Sá Carneiro e não, por exemplo, o Pessoa? Porque, entre os dois... Bom, por um lado... Eu dou-me... Isto vai parecer assim um bocadinho oral. Dou-me melhor e dou-me mais frequentemente com o Mário de Sá Carneiro. Com o Pessoa é inevitável, mais tarde ou mais cedo, começar a discutir. E com o Sá Carneiro, não. Não quer dizer que eu pense como Sá Carneiro, longe disso. Não concordo propriamente, mas não me apetece discutir. Acho aquilo delicioso e exuberante, insólito. Está no seu lugar, não é para eu entrar e... Talvez por ser mais distante de ti do que o Pessoa? Pode ser, sim. E também é verdade que o Pessoa é muitas pessoas e há alguma pessoa com quem lido muitíssimo bem. Álvaro de Campos, por exemplo, diálogo. Sim, não é que ele seja tranquilo, longe disso, mas consigo dialogar com ele. E depois há uma pessoa daqueles textos que o próprio Pessoa nunca publicou, de resto, de especulação. Aqueles milhares e milhares de páginas sobre política, filosofia, a república, a religião, enfim, sei lá, que me parecem muito forçados e um mero exercício do pensamento e do paradoxo. Quase um desperdício intelectual. Sim, quase um mas que não nos podemos queixar porque ele depois nos deu tanta coisa, ainda assim, não é? Sem dúvida. Isso é, a Pessoa tem sempre uma prenda para cada um de nós. Sim. Portanto, pode não ser tudo para nós, mas cada um encontrará o seu lugar. Mas o livro que nos trouxeste do Mário de Sá Carneiro é A Confissão de Lúcio. Como é que começou a tua relação com este livro? Olha, primeiro trouxe porque estou a dar, portanto é uma circunstância muito pontual. Neste instante estou a acabar de dar nas minhas aulas de licenciatura a tua novela Confissão. Preferida também? Provavelmente, sim. Depois vou agregando outras quando preciso, mas essa é um labirinto muito sério, muito perturbador. Levo 4 aulas a dar Confissão de Lúcio. Portanto, eu que já falei de poemas, Sá Carneiro não é uma novidade para os alunos, mesmo assim levam 4 aulas, ou seja, 8 horas. Levo 8 horas a trabalhar essa novela que tem 100 páginas, conta redonda. Não é assim tanto, ao fim e ao cabo. E o que acontece entre a primeira hora e a 8ª hora é bastante delicioso para mim. E lá estou eu, claro, a entrar no meu êxtase pessoal. Não é bem a mesma coisa. Assistes à confusão que eles têm que atravessar, não é? Sim. Porque eles têm que atravessar o labirinto, não é? Sim. O que parecia muito simples, o que muito parecia óbvio, muito evidente. Afinal, não é. Corredor a direito no labirinto está cheio de desvios. E de espelhos. E de... Isso. Cortinas de fumo. Alçapões, nevoeiros, tudo isso. É um texto de primeira pessoa. Começa logo por aí. Fim do realismo da terceira pessoa invisível. Ali temos eu, juro que vou dizer a verdade e toda a verdade e nada senão a verdade, como se fosse uma testemunha de tribunal, na verdade de um processo que já terminou, porque tudo aquilo é inútil. E depois este sujeito diz-nos que vai dizer a verdade saudável, lógica, credível. E a partir daí nós temos 100 páginas de suspense, contradição, paradoxo, sei lá, delírio, loucura. E um sujeito que diz não estou louco. E um sujeito que... Bem, em quem é que podemos acreditar ali? O que é verdade, o que é mentira? Quer dizer, há alguns pormenores realmente estranhos, parecem Poe, parecem uma novela de terror, por hipótese. Mas de repente... Ao mesmo tempo também é um thriller psicológico. Tal qual. Detetivesco, psicanalítico. Há
tantas pistas. É possível entrar naquele texto de tantas maneiras. 8 horas é pouco. Eu tenho de correr naquelas 8 horas para poder chegar ao fim. É uma surpresa para os alunos que pensam que, quer dizer, 100 páginas vai ser uma... Porquê que esta pessoa nos vai obrigar a estar 8 horas a conviver com isto? É uma surpresa perversa. Como isto acontece no fim do semestre, já se habituaram às minhas várias surpresas perversas. Portanto, é mais uma, ao fim e ao cabo. Isto já vem numa certa tradição. Mas é, sim, surpreendente até à última hora. As últimas 2 horas, eu reservo algumas. Sim, claro, porque eu também, tal como o Lúcio, faço o meu próprio suspense e guardo alguns pequenos truques para o fim. Cartas na manga, não é? Exatamente. E existem, elas estão realmente lá e estão tão bem disfarçadas. E ao mesmo tempo é tão fácil provar, é aqui, é ali, é nesta página, é este nome, é esta letra. Às vezes uma letra faz a diferença toda. Às vezes há um texto escrito por baixo do texto. E é só juntar as pistas e chegar lá. Escavar. Isso é tal e qual. É o detetive, não é? Já tropeçamos 2 vezes hoje. Sendo um livro de 1914, portanto, mais de um século, achas que envelheceu bem? Porque há livros que são importantes num dado momento e depois não envelhecem bem. Ficam muito datados. Mas este, achas que continua hoje a ser um texto instigante? É um texto muito curioso porque há toda uma tradição hoje 2016, de leitura da Confissão de Lúcio, nomeadamente no universo anglo-saxónico, não só, mas sobretudo, de um ponto de vista da teoria queer, portanto, através da questão do questionar dos géneros. E a esse nível nós não temos assim tantos textos. Sim, existem alguns, temos exceções honrosas, mas a Confissão de Lúcio vale por... Enfim, é uma mina de ouro. Não há nada ali que não mereça um comentário desse ponto de vista. Ou seja, teoria muito recente, enfim, já começa a ter uma certa tradição, mas nomeadamente no universo português muito recente, sim, que vai buscar um texto que já prevê uma quantidade de experiências a esse nível. E isto é tão bonito. Um texto mais antigo poder servir plenamente para uma teoria nova e compreendermos que a nova teoria vem reler um texto e mostrar que já lá estava tudo aquilo. É forte, é muito surpreendente. É engraçado, pegaste exatamente no ponto que eu queria falar contigo, que é exatamente a questão da identidade e da teoria queer, e que prova também que é um texto vivo, que nunca, que nos dá sempre este labirinto que falavas, este jogo, que se calhar ainda nos guarda mais cartas e mais leituras que nós neste momento ainda não estamos a ver. Sim, isto ainda não acabou, isto acaba de começar, não é? O Lúcio continua a confessar-se. Sim, não é a mesma vida do texto de um Camilo Peçanha, porque, tanto quanto sei, ninguém está a reescrever a Confissão de Lúcio, não é propriamente gerador de texto literário, é gerador de texto crítico, e o texto crítico, por seu turno, é gerador de texto político. Ainda por cima, porque, evidentemente, o que começa aqui por uma ficção feita de palavras tem consequências enormes em termos de pensamento de uma, como é que se diz? Agenda fraturante. No ensaio Substâncias Perigosas, que nós já referimos, às tantas tu dizes que tudo me surpreende, me irrita, me diverte, me tira o sono em Mário de Sá Carneiro, alternadamente, simultaneamente. Falaste aqui do que te fascina. E o que é que te irrita no Sá Carneiro? Tudo. Do início ao fim. O que é que me diverte em Sá Carneiro? Tudo também. Então isto é para ler literalmente, isto de ser em simultâneo. É, tal e qual. Há uma coisa estranhíssima com a Confissão de Lúcio. Há aquele excesso, não é? Do ouro, os veludos, essas coisas todas. Que é demais, que é saturante, que na verdade também é viciante e portanto também dá vontade de encontrar mais ainda. Isto é muito paradoxal. Na Confissão de Lúcio, que eu também leio já há muito, muito tempo, que descobri logo depois da poesia de Sá Carneiro, aconteceu-me isto. No início, nas primeiras leituras, era eu ainda um adolescente à descoberta, eu sofria com Lúcio. Eu li o texto e o texto provocava-me uma empatia com o solene sofrimento do narrador. Portanto, era uma leitura sofrida.
E foi à primeira, foi à segunda, foi à terceira, e depois passou o tempo, e depois houve uma fase em que calhou não ler o texto, e depois há um dia em que volto ao texto, volto a ler, e desato a rir, do início ao meio, do meio ao fim, rio de tudo, o que quer que seja. Rios do próprio Lúcio. Sim. Do Lúcio, de Ricardo, de Gervásio não é difícil, da Americana Fulva, exatamente. Mas mesmo do sofrimento, também aquele terrível sofrimento de Lúcio, também disso eu rio. E rir é muito estranho, não é? Rir não é apequenante. Rir é complexo, é nervoso, é um exorcismo, tem qualquer coisa a ver com mexer com grandes desejos inconscientes. Portanto, quando rio de Lúcio, de que é que eu estarei realmente a rir? Não é da superfície, da piada, da anedota. É de algo que eu próprio desconheço, em parte. E uma coisa que digo aos meus alunos logo no início deste trabalho é: quando é que eu li bem a Confissão de Lúcio? Foi o que é isto vez, de... quando foste empático ou quando foste irónico e distante, não é? O que é ler bem, não é? Sim. Aliás, o que é ler? Se calhar essa é uma boa pergunta também para projetar para o terceiro livro que trouxeste, o Finisterra, do Carlos de Oliveira, porque a questão da leitura é um livro muito complexo e muito difícil, até árido, é talvez das experiências de leitura mais exigentes que se pode ter, um leitor português, português, e é também muito desafiante e como leitura também te pede sempre como ler este texto. Sim. E como é que tu foste lendo, se é que leste de várias maneiras este livro? A primeira leitura foi dificílima. Suponho que será sempre para qualquer leitor, e mesmo aquele que já conhece, e era o meu caso, já conhecia o Carlos de Oliveira. Sim, já tinha lido basicamente tudo. De resto, não é uma obra tão extensa, infinita. O volume da Caminho da obra completa cabe tudo num volume só. Não é? Isso mesmo. Foi em papel bíblia. E isso mesmo, aquelas 1200 páginas sim. Está lá compacto. Isso mesmo, e de facto eu viajei ali dentro de maneira muito bem comportada, mais ou menos por ordem, etc. E a primeira leitura é difícil, claro. Difícil no sentido muito primário da palavra. Quer dizer, quem, onde, quando, o quê? O que é que se está a passar aqui? Tudo nos oferece resistência, não é? Sim. Tal e qual. É uma paisagem, mas que nos oferece resistência. Isso mesmo. Nós sabemos algumas coisas, percebemos que há ali uma família, ou houve talvez uma família desagregada, é a decadência de uma casa e de uma terra, o título é explícito, sim. É um fim da terra, é um fim do mundo, e depois há várias relações desta família com o exterior. Esta família, o adulto, a criança, só depois percebemos que são o mesmo. O pai, a mãe, etc. Todos eles representam o exterior. Fotografam, gravam, desenham, etc. E o próprio ver é uma representação. Fazer uma maquete é uma representação. E de repente nós temos o mundo exterior e temos esses vários mundos interiores, essas linguagens que vão falhando uma após outra. E é muito interessante que falhem e que nunca haja a representação perfeita. E depois que dentro da falha haja também um encontro de algo que só podia aparecer através da falha. E já vemos aqui não sei quantos níveis de... É como se o livro trouxesse já dentro de si a sua própria teoria. Sim, não é? De muitas maneiras, é verdade. Há muitos capítulos que estão mesmo na borda de dar uma teoria. Na borda não, dão de facto a teoria, está toda lá. Ou a ruína da teoria. Não é? Ou isso, indissociavelmente. Sim. Não há nada que se levante que não caia também aqui. As maquetes constroem-se para falhar. A falha da maquete permite encontrar algo dentro da maquete que não existia no mundo. E isso que se encontra dentro da maquete é mais verdadeiro do que o próprio mundo. A representação é maior que a apresentação. Isto é fascinante e não é na primeira leitura. A primeira leitura é tão difícil, tão árdua. É preciso muito devagar, depois com muita paciência, voltar e voltar e voltar. E como é que um livro que te ofereceu tanta resistência, como é que se volta a um livro que nos oferece resistência, no teu caso? Precisamente pela resistência. É engraçado, a resistência poderia ou deveria afastar e tem exatamente o outro efeito aqui. Pode-se desistir, de acordo? Se calhar não é a altura, se calhar é melhor esperar mais 20 anos. Não é muito esperar 20 anos para ler um livro. Não tem nada de especial. E 20 anos depois, quando voltamos lá e escolhemos outra lentidão,
e é para ler devagar, outra atenção, outro género de sensibilidade, começa a transformar-se numa tal aventura do imaginário de uma paisagem e da vivência e da experiência, começa a valer a pena. E de novo, isto também está na minha mesa de trabalho de preparação das aulas. E, de novo, é por isso também que este livro está aqui agora. O que significa que na semana passada estive a falar de Finisterra e agora esta semana voltarei a falar de Finisterra e depois o tempo vai esgotar. Estás dentro da paisagem. Inteiramente. Não podia estar mais. Estou lá perdido. E poder ler uma página durante 1 hora com os meus alunos, ou 2 páginas, um capítulo, são breves, poder demorar, estacionar durante 1 hora junto de 2 páginas de Finisterra e ler com a atenção que merece, ir ao átomo, ir ao grão, que é uma das palavras-chave do livro, é fundamental. A certa altura já não é só por ser Carlos de Oliveira, não é por ser Finisterra, é porque é também uma oportunidade para aprender a lentidão, que é um dos objetos tabu, não é? Nós não temos esse direito, perdemos esse luxo. Pois bem, ali eu reivindico, não vamos sair daqui, não temos de ir para a frente, não precisamos de avançar mais no labirinto, podemos parar. E começa a ser tão denso e tão enriquecedor ver que o que era obscuro de repente se vai tornando transparente e depois obscuro outra vez e depois transparente outra vez. Porquê? Porque o livro, este é daqueles livros que nunca se acabam de ler? Exato, sim. Bom, o Carlos de Oliveira todo pode funcionar assim, mas aqui vamos mais longe que nunca. Ele depois há um limite que é a morte física, porque ele também nunca acabava de escrever, não é? Ele passou a vida a reescrever os próprios livros. Nesse sentido, o livro não era uma coisa terminada, porque ele, quer na poesia, quer na prosa, reescrevia. Era um processo infinito, não é? Se calhar esta questão da representação tem a ver com isso também. Como representar? Bom, representar outra vez. Falhar outra vez. Falhar melhor. Claro. Vamos sempre dar a Beckett, é só questão de esperar que Beckett apanha-nos. E com este falhanço, vamos recordar que Clepsydra de Camilo Peçanha está disponível em várias edições, que oscilam entre os 8 e os 10 euros. A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro, também está disponível em várias editoras, pode ter um preço entre os 5 e os 13 euros, mas tanto Clepsydra como a Confissão de Lúcio também podem ser encontradas gratuitamente no Projeto Adamastor, em projetoadamastor.org. Já a Finisterra de Carlos de Oliveira só está disponível numa edição da Assíria Alvim por 12 euros. O Biblioteca de Bolso está disponível gratuitamente, sempre, através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os programas e passar pela nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Digam-nos o que acharam dos nossos programas. Os alunos do Pedro Eiras podem vir fazer as queixas e as observações sobre o êxtase. Podem e devem. Que ele tem nas aulas. E até à próxima semana. Muito obrigada, Pedro, por esta Muito meia hora. obrigado pela conversa. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado.